Estamos iniciando o Giro Grana número 27. Seja muito bem-vindo. Lembrando que estamos também em plataformas de podcast. O Giro Grana de hoje é um dos mais completos. O roteiro de hoje está bastante completo, com alguns gráficos. Vamos falar aqui sobre macroeconomia, política, tecnologia, investimentos, STF e um monte de outras coisas mais. Vamos iniciar aqui já sem enrolação. Então o Ibovespa hoje está nos 146 mil pontos, a máxima dele foi 146 mil, praticamente batemos a máxima, 146.336, agora está 317, talvez aí no momento entre o roteiro e o início da gravação a gente já tenha batido a nova máxima do Ibovespa. Ela caiu semana passada, estava um pouco mais abaixo, acho que estava 133, 139, então retornou tudo que caiu, a gente retornou. O S&P, a máxima dele foi 6.753, está 6.700. Tivemos uma queda brusca aqui, mas também ele já recuperou. Lembrando que os gráficos aqui que eu estou mostrando é relacionado a um mês, o último um mês. No dólar, 5,38. A máxima do mês foi 5,52, muito devido àquela questão que nós tivemos na cripto, por causa que o Trump falou que iria taxar em 100% a China. Então o dólar saiu aqui dos seus 5,28 mais ou menos, veio para os 5,52, ele já deu uma normalizada. Hoje está em 5,38. E o Bitcoin está em 109 mil, tivemos a máxima em 124. Eu vou trazer uma matéria aqui e eu vou explicar a relação entre ouro e Bitcoin e por que o Bitcoin pode vir a fazer 100% ainda esse ano. A primeira notícia: Lula confirma que irá disputar quarto mandato presidencial em 2026. Em entrevistas recentes, Lula havia indicado que gostaria de disputar as eleições do próximo ano, porém levantou dúvidas por conta da sua saúde. Ele não havia confirmado que disputaria as próximas eleições, porém hoje ele deu uma declaração que sim, ele vai disputar. Então o Lula já é candidato. Eu falei aqui que o Lula já é reeleito, mas a gente precisa só a confirmação ali do dia da eleição, mas muito provavelmente ele será o próximo presidente do Brasil, caso tudo aconteça dentro da normalidade, nada de anormal ocorra. Lembrando que tem uma série de vídeos que eu faço aqui a cada 15 dias, mais ou menos, falando sobre as eleições, e eu dou todos os meus motivos por acreditar que a direita vai vencer, a esquerda vai vencer, enfim, eu explico tudo como está o andamento. Vale a pena para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo político dentro do Brasil. Outra notícia: Trump está interessado em se reunir com Lula, diz a autoridade da Casa Branca. Então, o presidente dos Estados Unidos está interessado em se reunir com o Lula e o encontro entre ambos pode acontecer na Malásia ainda neste mês. Eles já tinham acenado, já fizeram uma ligação, acho que no Giro Grana da semana passada. Eu acabei falando sobre essa ligação que foi feita. A princípio, o Trump está conseguindo o que ele quer, ele joga uma taxa muito alta, ele coloca o bode na sala, depois ele senta na mesa, negocia e consegue o que ele quer. Eu tenho minha opinião desde o início, que basicamente o Trump quer petróleo, já vou falar sobre isso. É uma briga política, econômica que existe, a gente nunca sabe exatamente o real motivo, até porque as notícias elas sempre são enviesadas. A ideia aqui é a gente trazer uma discussão um pouco mais aberta, com um pouco menos de viés, porque viés a gente sempre vai ter, mas a ideia é reduzir esse viés, a gente tentar fazer uma análise do que está acontecendo. E a princípio essa reunião vai ser positiva, espero que seja positiva, né? Que o Lula não fale nenhuma besteira, que saia bons acordos comerciais que ajudem o crescimento do Brasil num momento tão difícil que a gente está passando. Essa aqui é a principal notícia do dia. Aliado de Putin afirma que sanção de Trump contra petróleo russo são atos de guerra. E aí o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, afirmou que os Estados Unidos agora passam a ser adversários russos e que Trump, antes pacificador, agora embarcou totalmente na guerra contra a Rússia. O que aconteceu? O Trump colocou taxação em duas empresas petrolíferas da Rússia. E aí, a resposta do governo, a gente não sabe se essa realmente é a opinião do Putin, mas é um oficial do governo dando uma notícia e diz que ele deixou de ser um aliado e passou a ser um adversário. Ele falou que o Trump está cedendo aos objetivos ali do que a Europa quer.
A Rússia, ela tem uma questão muito grande com a Europa, porque a Rússia, ela vende muito petróleo e aí tem toda essa confusão. Enfim, talvez isso possa ocasionar mais taxas, mas o principal de tudo isso é que pode ser o que eu vejo hoje, o que está acontecendo é o seguinte: tudo está convergindo para a gente ter uma grande crise, um grande crash dentro das bolsas, dentro do mercado. E se tudo seguir dentro da normalidade do que eu já venho acreditando há algum tempo, esse crash ele vai ser um crash muito rápido, vai fazer um fundo muito rápido e uma ascensão muito rápida. Geralmente, quando a gente tem esses crashes, quando nós estamos vivendo a crise, a quebradeira, ela é muito longa, até porque ela vem dos mercados. Para quem não entende absolutamente nada, o mercado, ele, entre aspas, ele prevê o futuro, ele projeta o futuro. Então, quando tem uma crise dentro do mercado financeiro, é que ela vai se refletir depois de 1, 2, 3 anos no dia a dia, na nossa vida, no comum. Então, por isso que dentro do mercado financeiro, essa crise, algumas vezes, e boa parte das vezes, ela acontece muito rápido, ela cai muito e ela retorna de uma forma muito explosiva. E aí os reflexos dessa crise, eles vão seguir dentro da economia, dentro da nossa vida, né, da nossa realidade, por mais tempo. Foi o que aconteceu em 2020. Os mercados recuperaram ainda em 2020, a cripto recuperou, a bolsa e Bovespa, tudo recuperou, mas nós sentimos ela durante 2021, 2022, e os reflexos ainda estão, pelo menos aqui no Brasil, seguindo o que aconteceu lá atrás. Então eu acho que nós estamos na iminência de uma grande crise, de uma grande quebra, e isso nos deixa em alerta para a gente proteger o nosso capital. Se você está assistindo esse vídeo e seguir o que eu estou falando, vai se beneficiar. Se passar 6 meses e quebrar, você vai falar: puxa vida, ninguém me avisou. Lá, eu fiz o vídeo, vocês que não assistiram. Ou assistiram e não confiaram. Petróleo dispara após sanções dos Estados Unidos contra gigantes petrolíferas russas. Os contratos futuros de Brent para dezembro subiram 5% a $65, e aí também o WTI subiu 5,40%, chegando a 61 por barril. Apesar de não ser uma alta tão grande, mas nós estamos entrando num ciclo que as coisas estão começando a convergir para uma queda, porque o petróleo subindo, a inflação aumentando, as coisas começando a ficar descontroladas, os mercados tendem a quebrar com o tempo. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Quando você olha no horizonte de tempo depois que aconteceu, eu ia comentar isso, acho que eu acabei pulando. Daqui a 5 anos você vai olhar e vai falar: nossa, mas isso passou tão rápido. Só que quando a gente está vivendo uma eternidade, às vezes 2 meses de queda sem freio dentro da bolsa de valores pode ser uma eternidade para quem está com dinheiro investido ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e estamos sim na iminência de uma crise. Outra notícia, já fugindo um pouco da macroeconomia e indo para a política brasileira, que não é política, né? É justiça, mas a gente sabe que o STF acabou virando dentro do Brasil um órgão político. Esse movimento do Fux, e aí eu li bastante, eu não consigo, infelizmente, não tem como trazer todas as notícias. Eu leio 10 notícias e trago uma aqui, mas eu preciso entender o que está acontecendo para trazer de uma forma resumida para vocês. Não sei exatamente se esse movimento do Fux é intencional, mas eu fiz um gráfico aqui para mostrar o que pode possivelmente acontecer. Algumas pessoas estão acreditando que esse movimento é para beneficiar alguns processos do Bolsonaro na questão de ineligibilidade dele. Porém, existe uma ideia, alguns ministros já disseram, que se o Fux está indo para a segunda turma para pegar o processo de ineligibilidade, ele vai para a primeira turma porque quem herdou o processo vai. Enfim, existe uma confusão ali, uma burocracia, e eles decidem como querem, quem tem mais poder lá dentro vai decidir. Porém, a mudança do Fux para a segunda turma do STF pode redesenhar correlação de forças, que é o que eu vou explicar aqui. O colegiado já conta com 2 ministros cujos votos agradam a setores conservadores. Então são os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. O que acontece aqui? Nós temos 11 ministros, 9 estão de um lado e 2 estão do outro. Aliás, o Fux também está um pouco do lado de cada, para colocar o Fux como 3. Deixa eu ver se está aqui já. Aqui, ó. Eu montei esse gráfico. Esse aqui eu já tinha trazido em outro Giro Grana. Ou acho que foi num vídeo sobre eleições.
Eu vou explicar aqui para ficar bem claro o que está acontecendo, tá? Antes eu vou explicar aqui a questão da segunda turma e depois eu explico o que é esse gráfico aqui. Então nós temos os ministros que foram indicados pelo Lula, que é a Carmen Lúcia, o Zanin, o Dino e o Toffoli. Os indicados pela Dilma, o Fux, o Barroso e o meu ex-vizinho, o Fachin. O Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça. E aqui a indicação do Temer, o Alexandre de Moraes e o Fernando Henrique com o Gilmar Mendes. Eu marquei aqui os que são da segunda turma. Para quem não sabe o que acontece, os processos maiores eles são julgados no plenário pela turma inteira. São 10 ministros que julgam e tem o presidente. Atualmente o presidente, que tem um mandato de 2 anos no STF, é o Fachin. Os outros 10 eles votam. Quando dá 5-5, o presidente toma a decisão. Só que outras matérias não é que não são tão importantes, são menores, elas são divididas em 2 turmas. Elas têm o mesmo peso. É a turma 1 e a turma 2, mas o peso entre elas é a mesma coisa e é distribuído, acredito eu, de forma aleatória. Então tem a primeira turma com 5 ministros e a segunda turma com 5 ministros. Quando tem uma matéria, esses 5 ministros eles votam e tomam a decisão. Foi o que aconteceu no caso do Bolsonaro. Então foi a primeira turma que tomou essa decisão. Eu coloquei aqui os ministros mais à esquerda, não que são à esquerda, para não causar nenhuma confusão, os que são um pouco mais à esquerda e um pouco mais à direita. Atualmente nós temos 3, que é o Fux e os 2 indicados pelo Bolsonaro, tanto que eles não sofreram sanção da Lei Magnitsky. Os outros 8 são mais voltados à esquerda. Então na primeira turma nós tínhamos 4 contra 1, ou seja, o único voltado um pouco à direita era o Fux. Só que o Fux passando para a segunda turma, que hoje a composição da segunda turma é 3 contra 2, ele consegue ficar favorável, sendo 3 mais à direita ou mais conservadores e 2 um pouco mais à esquerda. Consegue entender aqui que nesse desequilíbrio de 8 contra 3, ele consegue na segunda turma ganhar um pouco um certo de equilíbrio, porque se os 3 têm uma visão em comum um pouco mais conservadora, inclusive o André Mendonça, ele tem proferido bons votos, bastante técnicos e bastante, né, com uma certa razoabilidade, eles vão ganhar a partida, porque são 3 contra 2. Então, esse movimento estratégico do Fux foi bastante interessante. E aí a gente vai ficar a primeira turma 5-0. Provavelmente o próximo ministro, que deve ser o Messias, o Jorge Messias, aquele mesmo, o Bessias, que o Lula vai indicar, vai ficar aqui na primeira turma, então vai ficar 5-0. Então eles vão ficar fazendo as decisões que eles querem. E aqui a gente vai ter um pouco de equilíbrio. Lógico que no plenário, como um todo, continua perdendo, mas aqui a gente consegue ter um pouco de equilíbrio. Eu não fiz a comparação, eu não lembro aqui quem são os próximos a sair. Eu acho que é a Carmen Lúcia e o Fachin. A Carmen Lúcia está no primeiro, então o próximo presidente indicaria um aqui, talvez 2, né? Não sei como ficaria a composição. Talvez no vídeo sobre eleições eu traga uma nova composição aí com os próximos ministros, mas o que a gente tem atualmente hoje é isso. Indo agora para a economia, Galípolo, o BC está bem incomodado com a inflação fora da meta, mantém postura restritiva. Uma fala dele, a inflação e expectativas seguem fora do que a meta. Isso é um ponto de bastante incômodo para o Banco Central. Mas estamos falando de uma inflação que está num processo de redução e retorno para a meta em função de um Banco Central que vem se mostrando sempre bastante diligente e tempestivo no combate a qualquer tipo de processo inflacionário. Trazendo uma relação com a matéria que eu trouxe a semana passada, que acho que um diretor do banco disse que a tendência é que os juros continuem por mais tempo, por essa fala do Galípolo, leva a entender que os juros continuarão por mais tempo. Em 2025, é praticamente certeza, lógico que as previsões, as projeções a gente pode errar, mas é praticamente certo que continue em 15%, não tenha queda. E eu, de acordo com tudo que vem acontecendo, acredito que para o primeiro trimestre também continue em 15% e as quedas iniciem ali para o segundo semestre ou para o segundo trimestre de 2026. O que a gente tem com isso? A gente tem uma grande oportunidade, uma janela gigante de oportunidade de travar um pouco de valor alocado na nossa renda fixa
em tesouro que nos dê um retorno a longo prazo, na marcação ao mercado e tanto no rendimento. Se nós temos uma taxa de juros que ela vai cair, nós conseguimos comprar tesouro pré-fixado ou IPCA+, a uma taxa que vai ficar por muitos anos fixa. Imagina que nós temos hoje o tesouro pré pagando ali 13,5 e daqui a um ano pode estar a 12,5. Você está ganhando acima do mercado. Mesmo que você venha a vender esse título, você está ganhando no rendimento e mais na marcação. Dificilmente, nesse momento que nós estamos vivendo, a Selic vai ter uma taxa maior do que 15%. Eu acho que ela já chegou num topo, já chegou num teto. Então, digamos assim, é a última chamada para comprar o tesouro nesse patamar absurdo que está pagando de juros, sem você fazer absolutamente nada. Talvez daqui alguns meses a gente perca essa oportunidade, as pessoas vão ficar chorando que não aproveitaram. Então, é mais uma dica aí do que pode ser feito se você tem algum valor em renda fixa. Às vezes até mesmo em renda variável, se está um pouco no lucro ali, realizar, fazer um rebalanceamento e colocar um pouco na renda fixa é bastante interessante nesse momento, porque ela está pagando muito, ela vai deixar de pagar. Outra notícia, o ouro fecha em queda e amplia perdas com movimento de correção de ganhos. Pressionado por realização de lucros e expectativas por dados da inflação nos Estados Unidos, o metal perde mais de 6% em 2 dias. Eu tenho feito bastante reflexão sobre o ouro, por que pode ter ocorrido essa alta. E uma das razões, uma análise que eu li sobre o ouro, é que ele tornou-se um investimento comum. Muita gente vendo que o ativo ele está crescendo, começou a comprar ele com o objetivo de lucrar, especular, não ter reserva de valor. Tanto que ele dobrou de valor nos últimos aí um mês e meio, talvez 2 meses. Até teve um grande, não sei se foi economista, uma pessoa ligada a banco, mas uma pessoa mundialmente conhecida, ela comentou que o ouro virou um ativo de meme. Talvez essa geração nova de investidores está comprando ouro, não da mesma forma que a gente comprava lá atrás para proteger patrimônio em épocas de possível crise, iminente guerra, nós colocávamos todo nosso dinheiro todo em ouro para fazer uma reserva. Talvez eles estão apenas querendo lucrar, querendo fazer um trade ali, e por isso que a gente tem que ficar de olho. Inclusive, para quem comprou no topo, está perdendo 6%. Talvez ele venha a cair 20%, 30%, algo que nunca foi comum dentro do ouro, pode vir a acontecer. Então tem que ficar bastante de olho para esse movimento. Eu trouxe aqui uma tabela, aliás, uma outra notícia, eu já vou mostrar a tabela do ouro. A rotação do ouro para o Bitcoin pode levar o preço $242 mil do Bitcoin, diz Bitwise. O gestor aponta que esse cenário já aconteceu em 2020, quando o ouro estagnou. Em julho, o Bitcoin atingiu novos recordes em outubro. Eu não acredito que o Bitcoin vá ter uma alta expressiva tão grande, porém, eu vou trazer um gráfico aqui. Deixa eu até colocar o gráfico, compartilhar, porque vai ficar mais fácil vocês entenderem. Esse gráfico aqui me faz acreditar que sim, o Bitcoin pode dobrar de valor. O ouro, historicamente, eu fiz uma publicação, até eu ia pegar a publicação, acabei não esquecendo de pegar para mostrar aqui. Eu fiz, se não me engano, no meu Instagram, lá no início do ano, uma publicação que o ouro tinha batido o recorde, o ouro estava em 10 trilhões de dólares. E aqui vem com uma reflexão, um movimento maior. Enfim, não estamos dentro da Start Grana para eu explicar a questão econômica ali que acontece dentro de todo esse movimento, mas eu vou trazer um resumo aqui da minha visão. O ouro topo, o ativo mais caro do mundo até hoje foi o ouro, que ele era entre 10 e 12 trilhões. Ele sempre ficou nesse patamar, nunca passou disso. Acontece que nos últimos anos, depois da crise de 2022, nós tivemos emissão, muita emissão de moeda, tanto o dólar quanto moedas europeias, quanto o real, foram emitido mais dinheiro. A emissão de dinheiro causa inflação, tende os ativos a ficarem mais caros, por isso que hoje nós temos 28 trilhões. Eu não sei até que ponto esse investimento a mais no ouro é por uma crença no ouro, ou é porque as coisas ficaram mais caras e aí tá mais caro para você comprar tudo. Não sei se vocês estão conseguindo entender a correlação, minha linha de raciocínio. O que eu quero explicar com isso? Fazendo uma analogia, quando a gente trata de cripto, a gente sempre olha o market cap, eu sempre faço uma projeção possível de market cap. Por exemplo, a terceira, quarta maior cripto no ciclo passado chegou em 80 bilhões de dólares. Ou seja, a tendência
é que a segunda, terceira maior cripto nesse ciclo, ela venha fazer um pouco mais, talvez o dobro, talvez até mais, chegue ali nos 200 bilhões. Por quê? Porque é natural, conforme o tempo vai passando, os ativos eles vão ganhando mais valor. O Bitcoin, ele está há muito tempo nesse topo de 2 trilhões. Só que dentro desse ciclo que a gente está, antes de uma possível crise, de um possível crash, faz bastante sentido ele sair daqui e ele vir para segundo lugar, que seria chegar nos 242 que falaram ali. Se a gente sair do 109, deixa eu até ver se eu consigo fazer uma conta aqui agora. Eu sempre falo que eu sou ruim para fazer conta na hora, mas deixa eu ver se eu consigo. É 200. Vamos voltar aqui para ver 242. 242 divididos 2,22. Então a gente pega aqui 2 trilhões vezes 2,22. Nós teríamos 4,8 trilhões de valor de mercado do Bitcoin. Isso é possível conseguir ainda nesse ciclo. Por quê? Se nós retirarmos 4 trilhões daqui, a gente e colocar no Bitcoin, lógico que não é dessa forma que funciona, mas se houver uma correlação conforme a Bitwise falou e que aconteceu no ciclo passado, nós poderemos, na verdade não é nem 4 trilhões, né? A gente precisa tirar 2 trilhões aqui e colocar no Bitcoin para chegar em 100% aí de alta. É bastante viável, é bastante possível que isso aconteça ainda nesse ciclo. Impacto tributário de 3,3 bi da Netflix no Brasil sinaliza insegurança jurídica, dizem tributaristas. O serviço de streaming anunciou lucro líquido de 2,5 bilhões e um lucro diluído por ação de 5,87 dólares entre julho e setembro no mundo, enquanto analistas esperavam 3 bilhões de lucro. Essa diferença do lucro foi, para quem quiser fazer a leitura aqui, eu coloquei um print da matéria, foi por causa de um imposto que aparentemente surgiu do nada aqui no Brasil para o Netflix, e aí eles tiveram que lançar esse valor em caixa. Eu vou fazer alguns comentários sobre isso e eu vou dar minha opinião bastante diferente do que tem acontecido dentro do mercado financeiro. Ontem, a Netflix, quando saiu esse balanço, ela caiu 10%. Então ela teve uma queda, ela estava em 133 dólares. Aqui é reais, né? Porque eu peguei o BDR da Netflix, o NFLX 34. Então ela caiu aqui do 133 para o 120. Qual que é a minha visão, a minha opinião sobre isso? Eu trabalhei dentro da indústria e eu leio alguns balanços. Eu vou trazer um exemplo aqui que o Atlético faz, como eu leio bastante os balanços do Atlético, e ele é uma empresa, né? Apesar de ainda ser clube, não é uma SAF, mas existe uma organização muito grande lá dentro. Ele tem provisionado, o que é provisionado? Ele tem todas as dívidas trabalhistas e todos os processos, o valor calculado, e ele faz uma provisão. Caso a gente perca todos os processos que a gente tem, quanto nós deveríamos pagar para a justiça ou para, né, os que estão pedindo a causa na justiça. 8 milhões, um exemplo aqui, estou chutando 8 milhões em processo trabalhista. O Atlético, como gestão, ele deixa 8 milhões em caixa, então ele tem esse valor guardado lá. Hoje, o contencioso do Atlético, que é todos os processos que ele tem, que ele vai segurando ao longo do tempo, tem essa provisão em caixa. Se nós perdermos todos os processos e precisar pagar 50 milhões, nós temos 50 milhões em caixa, nós já estamos garantidos. Nós não vamos perder dinheiro conforme as decisões saírem e ter que mexer no nosso caixa ou no nosso dia a dia da empresa. Eu vou trazer mais um print aqui e aí eu vou explicar a minha opinião. Esse print é do Darth System, que eu peguei no Twitter, né, do João Paulo, e ele explicou o seguinte: a lei que instituiu, que é a CID da tecnologia, 10%, já existe há muito tempo. Essa lei existe desde 2002. Então não há nenhuma novidade. O Netflix se negava a pagar, ou seja, em 2002 eles conseguiram uma liminar, eles tinham ciência desse imposto, não foi algo que surgiu, o Brasil é malvadão, já existia. Eles se negaram a pagar numa disputa judicial com o Brasil, e aí o STF deu a decisão em agosto que é obrigado a pagar todas as empresas, e aí eles foram obrigados a pagar. Ele postou aqui uma tabela
com os impostos. Eu busquei essa informação, não consegui encontrar, então não sei se realmente ela é verdadeira, mas ele fez um comparativo com outros países, quanto que é a média de tributação em outros países. Então, no Brasil é 15% do IRRF e mais 10% da CID, Estados Unidos 30%, Canadá 25% e assim sucessivamente. Por que eu dei todas essas informações aqui? Primeiro ponto, essa lei já existe desde 2002. Segundo ponto, estava em discussão, essa CID é o que você remete para fora do país. Então a empresa faturou aqui, ela precisa enviar para outro país. Quais atividades tem que pagar a CID? Tem que pagar esse imposto 10%. O Netflix foi incluído. Desde 2022 estava em discussão na justiça se realmente ele precisava pagar ou não precisava. Por que eu falei do Atlético aqui? Em se tratando que você tem 10% de imposto a pagar e isso está em discussão na justiça, você tem que deixar esse valor em caixa. Isso é o básico do básico de uma empresa que faz uma boa gestão. Você não pode jogar tudo a risco. É um erro. Aí vem gente, mas não tem que ter imposto porque o Brasil taxa. Dane-se se taxa ou não taxa. Você tem uma empresa, você tem que ser minimamente organizado. E a Netflix não foi. Não sei se é por não estar acostumado com o Brasil. Pode ser que, para mim, como empresário brasileiro, seja algo tão comum e eu tenho que fazer isso. Não sei se lá fora funciona dessa forma. Mas por eles estarem aqui, por eles terem uma equipe jurídica, um corpo jurídico, eles deveriam estar atentos a isso. Eles deveriam ter falado, há um risco da gente perder, vamos provisionar esse dinheiro em caixa. Eles estão errados, não tem discussão. Se existe o imposto, tem que pagar. Ponto. Eu não entendo aonde que vocês acham que o problema é do Brasil. Se tem um imposto, vamos discutir o imposto. Aí você vai lá, senta com o deputado, senta lá no parlamento e discute se está certo o imposto. Agora, se tem e é devido, você tem que pagar. E aí o erro deles foi não provisionar. E outro erro foi ter jogado. Provavelmente eles não pagaram esses 3,3 bilhões, até porque você não tem caixa para chegar e pagar, mas eles lançaram na contabilidade. Não sei como eles lançaram, até porque não li, nem tenho interesse em ler, mas eu não sei de que forma eles lançaram, até porque provavelmente se eles realmente tiverem que pagar esse imposto, a decisão foi lá de agosto, agora eles lançaram, eles conseguem fazer parcelamento disso, eles conseguem abater, ele provavelmente vai ter multa calculada de todo esse tempo, eles podem recorrer na justiça, então isso não vai entrar no caixa deles agora, não vai sair do caixa deles agora. Eles conseguem arrastar por mais tempo. Só que não sei por que eles fizeram isso e jogaram ali. Então, assim, o culpado disso foi a equipe jurídica da Netflix. Não tem nenhum outro pessoa errada nisso. O governo está no direito dela de cobrar. Se existe uma lei, teve um entendimento do STF, dane-se se o entendimento mudou, estava em discussão e tem que acatar. Eu sou contra impostos? Eu acho que não deveria ter? Não deveria. Mas se tem, tem que pagar. Se o A tem que pagar, o B tem que pagar. O N do Netflix tem que pagar também. O erro tá 100% nisso aqui, eu dou veredito, 100% nas costas da Netflix. Eles erraram. E aí, ao invés de assumir o erro, fizeram entrevistas ali para jogar para a opinião pública, para um monte de influencer vir falar coisa errada, e o erro é da Netflix. Não tem outro tipo de erro que não seja da Netflix. É isso, já falei demais, até a próxima, já vamos encerrar aqui, não vou falar mais coisa também, porque eu fico meio enfesado quando vejo gente gralhando sem saber o que fala. As pessoas não sabem como funciona o sistema tributário brasileiro. E aí, lógico, é ruim para a empresa, né? Mas essa insegurança jurídica, eles sabiam desde 2022 que acontecia isso. 4 anos, não tomaram nenhuma atitude durante esses 4 anos. Pare, tá errado. Eu sei porque eu já passei muito, já tive muito processo da justiça, muito problema com imposto, e faz parte, não deveria ser. O problema é que a gente vota errado. Eu acabei de falar aqui que o Lula vai ser reeleito. É o governo que mais taxa, mais cria imposto e vai ser reeleito para continuar fazendo isso. Enfim, é o que as pessoas fazem. A culpa não é minha e nem do governo que está fazendo o que ele é votado para fazer. Se não quer mais impostos, tem que votar em outras pessoas. É assim que funciona. Muito obrigado, valeu. Não esqueça de compartilhar, às vezes esqueço de mostrar aqui no primeiro link da descrição, cursos de investimento, gestão, consultoria, enfim, tudo que pode te ajudar para você a melhorar nos seus investimentos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.